eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai falar sobre plano de marketing. A gente vai descobrir desde o objetivo até as mídias que você precisa escolher e o investimento realizado. Tudo o que você precisa saber sobre plano de marketing. Vamos lá? A gente vai falar sobre diversos itens e o passo a passo ideal e quais são os principais aprendizados que você tem que ter ao montar o seu plano de marketing. São alguns cuidados essenciais e algumas dicas muito práticas e objetivas que vão te ajudar a pensar melhor no seu plano de marketing. Então vamos começar entendendo o que não é o plano de marketing, porque tem muita gente que confunde. Então se a gente for pensar bem, o plano de marketing ele não é o plano de negócios, ele não é um planejamento estratégico e muito menos um documento estático onde você não consegue saber exatamente o que fazer no seu dia a dia. Tem gente que confunde plano de marketing com os 4 P's de marketing ou mix de marketing, como ele também é conhecido. E vamos entender um pouquinho mais disso, que só fazer o mix de marketing não vai te ajudar a ter o seu plano de marketing completo. Então o mix de marketing também é conhecido como 4 P's do marketing, composto de marketing ou marketing mix, que basicamente é composto por preço, praça, produto e promoção da sua empresa. São itens que você vai pensar como ele se adequa à sua empresa, como é que está a promoção da sua empresa, como é que é o seu produto, quais produtos você vende, onde você está localizado, para onde você distribui ou mesmo qual é a sua estratégia de preço. Esses são itens importantes quando a gente está pensando no plano de marketing, mas eles não são itens essenciais. Então, quando a gente pensa em plano de marketing, a gente precisa ter muito claro que a gente vai pensar em um planejamento experimental, onde você pode realizar diversas ações, levantar diversas hipóteses e chegar, assim, mais perto da verdade da sua empresa. E essa verdade consiste em quais mídias você vai utilizar para se divulgar, como você vai fazer essa divulgação, que tipo de orçamento você vai ter e também que tipo de retorno sobre investimento você vai ter. Então é muito importante você pensar nesses itens ao pensar no seu plano de marketing. E com isso você vai acabar encontrando um método para conseguir reter mais clientes, conversar com mais clientes e por aí vai. E aqui na Luz, a gente adota essas 4 etapas que a gente considera essenciais em qualquer plano de marketing. Se você está pensando em como montar o seu planejamento de marketing, o seu planejamento de divulgação, você precisa obrigatoriamente pensar nessas 4 etapas, que consistem na primeira, que é definir o seu objetivo principal com o marketing. Definindo o seu objetivo, você precisa ir para o segundo passo, que é determinar quais são os canais de comunicação que você vai utilizar com os seus clientes, que são as mídias, como a gente gosta de chamar aqui, e obviamente você vai para o terceiro passo, onde você vai conseguir de alguma forma pensar em como alocar investimento nesses canais que você escolheu e por fim você começa a mensurar e acompanhar o resultado de cada um deles, para que você possa ou colocar mais grana nos canais que estiverem dando certo, ou colocar menos grana nos canais que não estiverem dando muito certo, que estiverem dando errado porventura. Então vamos olhar o nosso primeiro item principal, que é a definição do objetivo, né? Quando a gente está definindo o objetivo, é muito importante que a gente pense em quais são as campanhas e ações que a gente vai definir de acordo com o nosso objetivo geral da empresa. Então você já deve ter feito o seu planejamento estratégico para o ano de 2014, você já deve ter pensado em quais são as metas principais da sua empresa, agora você precisa descobrir como fazer esse encaixe com marketing. E você vai descobrir esse encaixe pensando em quais são os principais objetivos que marketing vai adotar para alcançar esse objetivo maior da sua empresa. Tendo feito isso, a gente pode olhar um funil e você vai ter um funil de aquisição dentro da sua empresa. Nesse exemplo aqui, a gente está olhando que a parte vermelha seria mais ou menos as visitas que você recebeu ao seu site ou à sua loja, a parte amarela seria mais ou menos a conversão que você está tendo desses visitantes para interessados. Você podia ter ali na parte azul os caras que realmente compraram e no nosso ponto A, o roxo, você poderia ter também, talvez, clientes que voltaram a comprar dentro da sua empresa. Isso faz parte de um funil. Mas agora vamos entender como é que a gente pega esse funil e atrela a um objetivo. Porque normalmente os objetivos de marketing correspondem a alguma dessas etapas do funil e isso vai te ajudar muito a formular essas estratégias marqueteiras para a sua empresa. Então alguns exemplos que a gente pode ter são, você pode querer aumentar as vendas de determinado produto da sua empresa em 10%, em 20%, em sei lá quantos por cento, isso é indiferente agora. Você pode pensar que você quer ter mais acessos para o seu site, isso também é bem importante. Você pode definir que você quer mais seguidores em alguma rede social.
Ou até mesmo você pode definir que você quer fechar 10 contratos com clientes por um serviço de consultoria que você tenha. São itens diferentes, mas todos eles são objetivos de marketing e estão atrelados a alguma etapa do funil. E é por isso que você precisa pensar muito bem nesses objetivos. É por isso que a gente chega agora ao nosso primeiro aprendizado, que é o aprendizado que se você pode ter infinitas opções para o seu plano de marketing. Se você não definir um objetivo muito consistente, muito conciso, você pode acabar se perdendo no meio do caminho. Então pense muito bem em quais são os seus objetivos. Primeiro ponto. Vamos para o nosso segundo ponto agora, que é justamente a seleção das melhores mídias para o seu negócio. Isso também não é fácil de se fazer, afinal de contas você tem ilimitadas opções de mídias, né? Você tem mídias offline, mídias online, você tem canais diretos de comunicação, canais indiretos, e tudo isso você vai ter um determinado tempo e um determinado orçamento, grana mesmo, para investir neles. Só para trazer alguns exemplos para vocês, a gente tem de canais online, site, blog, e-mail marketing, redes sociais, canais de afiliado automatizados, dentre diversos outros, e a gente também tem, como vocês podem ver, diversos canais offline, aqueles mais conhecidos e tradicionais como revistas, televisão, jornais, assim como a sua própria loja física, dentre outras oportunidades como eventos e diversos outros canais offline também. Então você tem toda essa gama e você precisa fazer a seleção desses itens. Então, o nosso segundo aprendizado é justamente esse. Para cada segmento e objetivo que você determina, você precisa pensar em qual mídia você vai escolher para eles. Isso é essencial para o seu negócio também. Segundo aprendizado. Vamos para o terceiro ponto, que é justamente pensar em como investir nessas mídias que você acabou de escolher. Então, se você está fazendo um plano de marketing bem feito, você definiu o seu objetivo, você escolheu algumas mídias que você julga essenciais para o seu negócio, está começando a trabalhar em cima delas, e você chegou agora no momento de definir qual vai ser o orçamento para cada uma dessas mídias. Então, quando você pensa em investimento, essa eu diria que é a etapa mais importante do marketing, talvez do plano de marketing, que é como você aloca a sua grana. Você precisa pensar muito em um item essencial, que eu ainda vou bater mais vezes ao longo dessa palestra online, que é o retorno sobre o investimento que você está realizando. Então, se você tem determinadas mídias e objetivos para essas mídias, você tem que pensar, beleza, eu quero conseguir mais 10 clientes por meio da minha rede social Facebook. Eu vou colocar R$100 no Facebook de investimento, é o orçamento que eu tenho. Se para cada cliente eu conseguir apenas R$5, talvez a minha estratégia não esteja sendo muito boa, porque eu estou tendo um retorno sobre investimento negativo. Investi R$100, tive de retorno 50, estou perdendo R$50 nesse investimento. Você tem sempre que tentar maximizar o retorno sobre o seu investimento em ações de marketing, logicamente pensando em qual é o seu objetivo. Dado isso, vamos olhar um exemplo da planilha de plano de marketing da Luz. Aqui na Luz, a gente utiliza uma planilha para fazer o nosso plano de marketing, onde a gente pensa no orçamento que a gente tem disponível, em qual o custo que está sendo realizado de fato e qual o retorno ou as receitas que estão vindo a partir dessa ação em um canal específico. Se você consegue pensar nesses itens, como a gente consegue olhar aqui, você vai ver se você tem um canal positivo ou negativo. Nesse caso, a gente consegue ver que o resultado do AdWords da nossa empresa, se esses fossem dados reais, ele estaria muito baixo em relação, por exemplo, ao nosso canal de e-mail marketing. Isso diria para a gente que é importante a gente investir mais dinheiro em e-mail marketing, menos dinheiro nos nossos canais de comunicação de rede social e coisas desse tipo. Então, o nosso terceiro aprendizado maior é que se você não tem uma análise sobre o retorno que você quer obter e principalmente o retorno que você está tendo, o seu plano de marketing vai acabar ficando sem rumo. Porque nesse cenário que a gente acabou de olhar, se eu tivesse investindo mais dinheiro em campanhas no Facebook ou em AdWords, talvez eu estivesse deixando um gap muito grande de receitas passar pela minha empresa. Então, é por essas e outras que a gente começa a ver que o plano de marketing ele é essencial para o seu negócio. Você precisa pensar nisso. Independentemente se você é um cara do marketing ou não, se você cuida disso diretamente ou não, você precisa pensar no plano de marketing como ele é e das coisas principais que acontecem dentro da sua empresa em termos de divulgação, em termos de mídia na sua empresa. Isso é muito importante. E aí a gente chega ao nosso quarto e último ponto, que não deixa de ser tão importante quanto todos os outros, que é a análise e acompanhamento desses resultados. Se a gente for pensar
Em qualquer plano de marketing, se você não tiver um dashboard de indicadores, um painel de indicadores e gráficos, você muito provavelmente vai ficar perdido. Então a gente está olhando aqui exatamente isso. São diversos indicadores e painéis que a gente tem dentro da nossa planilha de plano de marketing versão 2.0 da Luz. Se você der uma olhadinha neles, você vai perceber que na parte de cima a gente tem uma tabela que está compilando todas as informações mês a mês de uma mídia específica que a gente escolheu dentro da própria planilha, e a gente também vai ver que logo abaixo a gente tem gráficos específicos que mostram para a gente determinadas informações. A partir da análise dessas informações que a gente vai conseguir fazer um plano de marketing bem feito. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, no mês de março, o resultado está negativo. É importante a gente entender por que esse resultado está negativo no mês de março e o que a gente fez de diferente nesse mês para a gente melhorar essas ações para os próximos meses. Isso é super importante, você só consegue ver normalmente com planilhas. Se você for olhar só para as tabelas, você pode até ter informações, mas gráficos prontos e automatizados normalmente ajudam muito mais. E tendo feito isso, essa análise de dados, você consegue fazer esse acompanhamento para aferir o que deu certo, o que deu errado, para você mudar de rumo sempre que for necessário, para você criar desafios relevantes para a sua empresa e para o seu time de marketing. Então, se você tem uma equipe de marketing, é importante você estabelecer metas ousadas, porém alcançáveis também, e você com isso consegue envergar para não quebrar. A gente sempre fala sobre esse envergar para não quebrar porque no dia a dia é muito difícil você acertar em todos os momentos, mas se você acompanha, você consegue ver quando você está indo no caminho certo e quando você não está. E quando você não está, você precisa realizar ações corretivas. Isso é essencial. E por fim, obviamente, se você está olhando todos esses dados, você também precisa se preocupar com o seu ROI. Para quem não sabe, ROI é retorno sobre investimento e talvez seja hoje o indicador mais importante para qualquer área de marketing que existe. Obviamente você tem alguns outros indicadores também que são muito importantes, por exemplo, o custo por lead da sua empresa, o custo por aquisição de cliente e por aí vai. Mas quando a gente está falando, o bottom line, o fim da linha ali, com certeza é o ROI. E aí, a gente tendo visto esses 4 pontos, a gente sabe que o nosso aprendizado 4 é que se você analisar dados e visualizar de maneira quantitativa e qualitativa as informações do seu plano de marketing, você vai ter ações mais bem realizadas e com certeza um ROI muito maior, um retorno muito maior para a sua empresa, e é por isso que a gente fala que você precisa se preocupar com isso. A gente está lançando essa semana a planilha que é para você fazer estratégias e acompanhamento do seu plano de marketing. O nome dela é Planilha de Plano de Marketing versão 2.0. É um produto incrível e sensacional para você utilizar se você está pensando em realizar ações de marketing, o seu plano de divulgação, controle de cronograma de ações de marketing. E se você buscar dentro do nosso site, que é o luz.vc, por Planilha de Plano de Marketing versão 2.0, você vai encontrar esse produto excelente. Para mostrar como ele é bom e como eu gosto dele, a gente vai fazer uma demonstração ao vivo agora desse produto. Então eu espero que você se interesse e a gente vai mostrar para vocês como ele funciona exatamente na prática. Então, como vocês estão vendo aqui no quadro, vocês têm uma primeira aba, que é a primeira aba da planilha, onde tem informações essenciais para o seu negócio. São informações mais instrutivas de como utilizar a planilha, para que ela serve, o que contém em cada aba. Com isso, você já pode ir para as próximas abas navegando no menu superior da planilha. Como a gente já tinha falado, o primeiro ponto, e é essencial, é qual o seu objetivo com o marketing. Então, se a gente estivesse colocando aqui na prática, meu objetivo com o marketing é adquirir mais de 10 clientes para a Luz. Esse é meu objetivo com marketing. E você tem uma série de mídias que você pode utilizar dentro do seu plano. Isso já está automaticamente preenchido e já te dá informações do que utilizar nas próximas abas. A partir disso, a gente vai ter uma aba de resultados mensais. É nessa aba que você vai fazer todo o seu planejamento. Então, você vai definir qual orçamento você tem para cada mídia, você vai definir qual é o custo de cada mídia e você também vai definir quais são as receitas que você conseguiu com essa mídia. Então, se a gente fosse pegar esse exemplo aqui e preencher ele, para assessoria de imprensa eu tenho um orçamento disponível por mês de R$2.000.
eu tenho um custo efetivo de R$ 1.500, que eu consegui negociar um desconto com a minha assessoria de imprensa, e eu tive uma receita vindo de ações dessa assessoria de imprensa na ordem de R$ 4.000. Então isso mostra que o meu resultado está sendo positivo em R$ 2.500, é muito bom para mim, e isso já me permite acompanhar o resultado da assessoria de imprensa. Se você não quer utilizar a assessoria de imprensa no seu plano de marketing, a gente tem a opção de você trocar por qualquer uma das outras mídias que a gente utiliza aqui, dos meios de comunicação e divulgação para a sua empresa. Poderia ser, por exemplo, e-mail marketing, que é uma ação que a gente utiliza muito aqui na Luz. Tendo preenchido isso para todos os meses, ou a gente pode preencher também parceladamente cada um dos meses de acordo conforme eles vão acontecendo, a gente pode passar para a quarta aba, que é a aba de cronograma. Nessa aba, como vocês vão ver, a gente tem, para cada uma das mídias que a gente selecionou, diversas ações que a gente pode realizar. Então, se a gente está falando de e-mail marketing, por exemplo, eu podia ter uma ação ligada a fazer um disparo para uma base segmentada. Esse é o item que eu estou querendo fazer. E eu podia definir que ela vai ter uma duração de 3 semanas e vai ter um custo de R$ 500 para fazer esse disparo. E aí eu vou só marcando aqui os itens de quando ela vai acontecer. Eu digo que ela vai acontecer da primeira até a terceira semana de janeiro e automaticamente a planilha já preenche o meu cronograma de utilização do meu cronograma de divulgação. Isso é muito importante quando a gente está falando de ações de marketing, para você que é o profissional do marketing, ou que cuida dessa área específica, ou que está cuidando porventura das ações, se preocupar com os itens que tem ali. Então, se você vê uma semana que está preenchida, você precisa saber qual é a ação que vai acontecer naquela semana para você cobrar das pessoas responsáveis o que fazer. E por fim, e não menos importante, a gente tem diversos relatórios. A gente pode ter um relatório individual por meio de comunicação que você escolheu. Então a gente pode olhar, por exemplo, e-mail marketing. E-mail marketing não tem muita coisa preenchida, né? Ele não está com um orçamento muito elevado, mas ele está com resultado positivo no primeiro mês e resultado relativamente ruim nos outros meses. Bacana. Vamos olhar um outro meio então. Quero olhar a televisão. A televisão está me dando um retorno maior. Legal, eu tenho diversas formas de analisar o orçamento disponível, o custo, as receitas e o resultado para cada tipo de mídia que eu definir. Além disso, eu tenho alguns gráficos mais gerais que comparam meu orçamento com custo, meu custo com receitas e o meu resultado anual daquela mídia específica que eu selecionei. Por fim, a gente ainda tem os gráficos gerais da empresa, onde você tem gráficos para cada uma das mídias, esses gráficos, como eu disse, mais gerais e uma apresentação legal do resultado. Então aqui facilmente você consegue olhar todo o resultado da sua empresa. E aí, só para acabar, a gente tem a nossa aba de Saiba Mais, para se você tiver alguma dúvida, quiser uma informação a mais, ali tem algumas informações pontuais, mas que podem ser úteis para a sua utilização da planilha de plano de marketing 2.0. Eu espero que você tenha gostado da nossa palestra online. Um grande abraço.